Hoje o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu quero que você tome nota e quero que você preste muita atenção, porque eu tenho absoluta certeza que ela vai transformar e vai mudar a tua vida. Ela trará respostas significativas para você, que quem sabe você até hoje nunca teve. Eu dei o título dessa minha ministração, se você anota ou se você fica mais fácil para você lembrar: assim que eu luto minhas guerras. E eu quero mostrar para você como eu, pastor Guilherme, eu luto as minhas guerras, como eu luto as minhas batalhas, como eu enfrento os grandes desafios que diariamente estão sobre a minha vida. Possivelmente você passa por diferentes situações. Quando você olha para o lado, você vai sempre perceber que a vida não é só um mar de rosas, a vida é complicada. A vida tem desafios familiares, desafios sentimentais, a vida tem desafios financeiros, tem desafios de saúde. E se você para e você começa a analisar, você vai ver que estamos em constante batalha, em constante adversidade. Um dos maiores erros que o ser humano pode cometer é pensar na sua ignorância que nós não passamos por guerras constantemente. Ou a pessoa pensa: bom, agora eu aceitei Jesus, agora eu estou indo na igreja, agora eu estou lendo um pouco a Bíblia, escuto um louvor, a minha vida não vai ter problema e não vai ter guerra e não vai ter desafio e não vai ter nada. E eu quero dizer que se você tem esse pensamento, você está completamente equivocado. Um dos maiores atributos, e Deus tem muitos atributos, e eu não quero falar sobre isso hoje, mas eu quero falar de um dos maiores atributos que Deus tem. Durante anos e anos e anos, esse foi um dos maiores atributos que foi falado sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Deus, sobre aquele no qual nós servimos. E você vai ver que um dos maiores atributos que Deus tem está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Se você tem a tua Bíblia, você pode abrir, se não você pode acompanhar no telão que aí está. Diz, 1 Samuel 17, 45 diz: Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com uma espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Escute: Senhor dos senhores, Deus dos exércitos. Vou repetir para que você possa entender essa frase de uma maneira profunda, muito mais do que simples palavras. Senhor dos senhores, Deus dos exércitos. Ninguém, absolutamente ninguém, falou e declarou mais sobre quem Deus era em termos de guerra do que os profetas. Todos os profetas, em diferentes épocas, em diferentes situações, declaravam continuamente para o povo que o Senhor era o Senhor, Ele era Deus dos exércitos. E o fato desses profetas declararem tanto esse atributo era enfatizar o significado de quem Deus era. Era como se eles lembrassem o povo constantemente: presta atenção, temos um Deus e Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus dos exércitos. Passava-se um período de tempo: ei, o Senhor é o Senhor e Ele é Deus dos exércitos. E quando você está passando por luta, quem sabe você passa por dificuldade, quem sabe você enfrenta obstáculos, você precisa recordar algo: Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus dos exércitos. E se nessa noite, você que está aqui, você é um profeta de Deus, uma escolhida de Deus, e na tua boca a palavra de Deus, você precisa declarar diante das guerras que você enfrenta, diante das adversidades que você passa, que nós servimos ao Senhor dos senhores e Ele é Deus dos exércitos.
quando você abre a tua boca, assim como os profetas faziam, eles estavam lembrando eles mesmos e atribuindo que as guerras no qual eles enfrentavam diariamente não era contra eles mesmos, mas era contra aquele no qual é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Ouça, se você serve o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, não há como você não passar por guerra, não há como você não passar por luta, não há como você não ter problemas, porque um dos maiores atributos dele é exatamente isso. Em outras palavras, para ser mais claro, Deus gosta de uma guerrinha, Deus gosta de uma batalha, Deus ama obstáculos, Deus gosta de ter confrontos, Ele ama o confronto, por isso que Ele se coloca como o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Recorde que no livro de Deuteronômio, capítulo 26, no versículo 8, o povo está há 430 anos sendo escravo, povo de Deus, e nesse texto da Bíblia, Deuteronômio 26, 8, declara algo: por isso o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais maravilhosos. Tome nota nisso. Por mais que Deus libertou o povo da escravidão e prometeu uma terra prometida, a terra prometida não foi ganha. Nunca antes houve tanta batalha do que a batalha para entrar na terra prometida. Entenda algo, que para você ir para o céu você já ganhou, por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porém não significa que você não terá que vencer batalhas constantemente para alcançar aquilo que o Senhor prometeu na tua vida. Diz que o povo sai da escravidão e ele precisa guerrear de uma maneira tão grande a alcançar o objetivo pelo qual Deus havia prometido para eles. E eu quero mostrar para você que existem 3 poderes que dominam o mundo, 3 poderes que dominam a humanidade, e quero mostrar como eu venço as minhas guerras através da palavra de Deus. E o primeiro poder, se você está anotando, o primeiro poder que domina o mundo é um poder cultural. Presta atenção nisso, porque é extremamente importante para você. O primeiro poder que domina o mundo é o poder cultural. Mentes brilhantes, inteligência, conhecimento, capacidade intelectual, informações que as pessoas têm. Quando os homens mais inteligentes se unem em um país, em uma nação, podem produzir coisas fantásticas, inimagináveis. Quando uma nação começa a recrutar ou a investir no conhecimento, ele está gerando um poder monstruoso, capaz de causar um estrago grandioso. Porque muitas vezes você pode ter muitos homens falando de guerra, mas se você não tiver cabeça, você aperta um botão e todos os homens morrem. Por isso que o poder cultural, ele é o primeiro grande poder que se apresenta na vida das pessoas. Quanto maior for o nível de capacidade intelectual, de conhecimento, mais poderoso o indivíduo é. Recorde que na Bíblia um rei chamado Nabucodonosor sabia exatamente disso. Esse rei sabia que se ele quisesse ser poderoso a ponto de vencer todas as guerras que ele travasse, era necessário ele estar com as mentes mais brilhantes, os mais inteligentes, os mais espertos, os mais qualificados, os que eram dotados de informação. E isso você vai encontrar no livro de Daniel, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 4, diz o seguinte: disse o rei, e ele ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. E o versículo 4 fala algo interessante: jovem sem defeito físico, de boa aparência. Presta atenção o que ele faz. Ele pega jovens cultos, inteligentes,
que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura da Babilônia. Escute isso, o rei Nabucodonosor sabia que a cultura, o poder cultural era fundamental para vencer as guerras, e por isso que ele recrutou os melhores, os mais inteligentes, os mais preparados. Imagine-se, o rei Nabucodonosor, ele invade Israel, destrói tudo, mas ele salva, retém, ele guarda os mais inteligentes de todo. Quem sabe você diz o seguinte: olha, quem sabe eu não seria salvo, quem sabe eu estaria quebrando pedra, quem sabe eu não seria o escolhido para ser como esses jovens tão inteligentes. E é bacana isso, porque quando você olha para você mesmo, você vai se dar conta que o teu nível intelectual, por mais que você estude, não é suficiente. Por mais que você tenha graduação, você faça cursos, e você estude, e faça um monte de coisa, você ainda se dará conta que é insuficiente, que esse poder ainda não opera sobre você. Algumas pessoas, presta atenção, gastam toda a sua vida buscando poder cultural. Terminam a escola, entram na faculdade, termina a faculdade, entra na pós-graduação, depois entra no MBA, depois ele faz um mestrado, depois ele faz um doutorado, e assim ele vai sucessivamente, porque ele quer encontrar conhecimento, e ele acredita que a guerra que ele está passando só será vencida por meio do conhecimento que ele tem. E ele diz: se eu soubesse mais coisas, eu poderia vencer as batalhas. Essa era a ideia de Nabucodonosor. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vencerei as batalhas. E é assim que o ser humano vive. Creem que através do poder cultural solucionarão os problemas da sua vida. Nunca houve uma onda de autoconhecimento tão grande como aquela que nós estamos vivendo. Autoajuda, buscar as informações para entender os conflitos, estudar sobre o ser humano de dentro para fora, para entender como vencer as guerras que o ser humano está vivendo. Eu não estou dizendo que conhecimento não é importante, eu tenho faculdade, tenho graduações, mas é importante em partes. Mas o meu conhecimento não pode vencer algumas guerras. Isso Nabucodonosor não sabia, isso Nabucodonosor não conhecia. Porém, alguém que era alguém extremamente inteligente, sábio, que estudou aos pés de Gamaliel, pai de Sócrates, pai de Platão, um dos homens mais fantásticos do mundo, ele fala algo importante no livro de 1 Coríntios capítulo 2, do 3 ao 5. Olha o que um gênio, um monstro intelectual, ele declara na sua palavra, 1 Coríntios 2, 3 e 5. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vós. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que você tem não se baseasse na minha sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deixa eu falar algo para você, escute. Paulo poderia vir e ensinar todas aquelas pessoas por meio do conhecimento cultural, por meio da sua própria inteligência, mas Paulo sabia que existem guerras que não é possível vencer com a tua capacidade intelectual. Existem guerras que só é possível você vencer com o poder e a demonstração do Espírito Santo na tua vida. Ora, se o maior poder que o mundo tem é o poder cultural, e ele está abaixo do poder do Espírito Santo agindo na tua vida, há algo que você precisa falar. Quem está falando aqui é um homem preparado intelectualmente, mas diz a Bíblia que Paulo descobriu que o conhecimento cultural era mais fraco do que o Espírito de Deus agindo na tua vida. Deixa eu falar algo para você. Possivelmente você não tem tanto conhecimento, possivelmente você é como eu, não é um gênio. Você está na média, assim como eu, mas aquilo que nos diferencia não é aquilo que está na nossa cabeça, mas é o Espírito que está dentro de nós, e Ele é poderoso para romper as barreiras do conhecimento, que quem sabe o teu intelecto não consegue. Deixa eu falar algo para você, isso me impacta,
Porque você está vendo um homem dizendo que a coisa mais importante não foram as palavras que ele disse, não foi a informação que estava dentro da sua cabeça, mas foi a demonstração do Espírito de Deus agindo na sua vida. Sabe como eu venço minhas guerras? Não é por meio daquilo que eu sei, mas é por meio do Espírito de Deus que está na minha vida. Essa é a primeira maneira que você precisa aprender nessa noite. Não existe poder cultural que vença o Espírito de Deus agindo na tua vida. Isso é fantástico. Quem sabe você não fez nem a 4ª série? Meu pai não fez a 4ª série. Quando chegou na 3ª, ele teve que parar. Quem sabe você não fez a faculdade, quem sabe você não sabe nem ler e nem escrever direito, mas isso não é fator determinante para você vencer as guerras da tua vida. O fator determinante é se o Espírito de Deus age em teu favor. Deixa eu dizer algo para você do fundo do meu coração: toda cultura desfalece, todo conhecimento científico cai por terra, toda lógica não funciona quando encontra alguém cheio do Espírito de Deus agindo em teu favor. Sabe, por tempo a humanidade buscou esse entendimento. Se você pegar a unção de Deus, se ela entra na tua vida, ela transforma você completamente. Por isso que os doutores tinham que sentar e ouvir a Pedro, alguém que não sabia falar, meio ogro, meio bruto, e todo mundo ficava assim: uau, é verdade. Presta atenção, Daniel capítulo 1, versículo 17 e 20. Nabucodonosor pensou que ele tinha trazido as mentes mais brilhantes, e que a comida que ele dava ia transformar eles em gênios. Mas deixa eu mostrar para você o que é que realmente te dá poder cultural. Daniel capítulo 1, 17 e 20. Vamos ler o 17, pula o 18, pula o 19 e a gente cai lá no 20. Diz o seguinte: e a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonho. Só para aí, volta ali no 17. Olha só, a esses 4 jovens, quem deu? Quem deu? Deus deu. Sabe, existe algo que o livro não te dá, existe algo que a escola não te dá, existe algo que a vida não pode te dar, existe algo que ninguém pode transmitir para você, existe algo que somente Deus pode dar: conhecimento, diferente de todos os outros conhecimentos. Olha o que diz o versículo 20, diz: o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu, não brinca, que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Deixa eu falar algo para você, coloca a mão na tua cabeça aí, faz uma coisa comigo aí. Eu quero orar pela tua vida. Ei, quem sabe todo o teu conhecimento é insuficiente para você vencer as tuas guerras, mas a minha oração, e eu declaro sobre a tua vida, 10 vezes mais conhecimento, porque o Espírito de Deus estará agindo na tua vida, assim como Deus deu a Daniel e a Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ele pode dar a você, em nome de Jesus. Poder cultural é insuficiente diante do Espírito de Deus agindo na vida de uma pessoa. 10 vezes mais. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte: você não precisa ser o mais inteligente, você precisa ser o mais ungido. Verdade ou não? Quem sabe você está se matando procurando aonde estão as respostas e como eu resolvo os meus problemas. Quem sabe você nunca encontrará a resposta de maneira natural, mas oxalá, se você está me ouvindo nessa noite, você entenda aquilo que eu te falo. Existe um Espírito que quando entra na tua vida, ele acelera o teu crescimento, ele expande o teu nível de informação, a ponto de você se sobressair de todos aqueles que estão diante de você. O primeiro poder é o poder cultural.
As pessoas dizem que quanto mais conhecimento as pessoas têm, menos problemas terão. E não funciona dessa maneira. Um dia o teu conhecimento não vai resolver o teu problema de saúde, por mais conhecimento que você esteja. Um dia o teu conhecimento não vai resolver o teu problema econômico, porque por mais conhecimento que você esteja, ele vai parar, ele não vai conseguir chegar lá. Um dia, por mais conhecimento que você tenha, você não vai conseguir resolver os conflitos da tua família. Agora, quando o Espírito de Deus age na tua vida, não há poder cultural que prevaleça. O segundo poder que opera no mundo é o poder econômico. As maiores nações se gavam por ter economia. Quem tem dinheiro tem poder, e logo quem tem poder consegue resolver conflitos de maneira mais rápida. O ser humano está nessa busca, ou ele está na busca do conhecimento, ou ele está na busca do poder financeiro. Ou seja, as pessoas acreditam que se tiverem dinheiro, a ponto de viver uma vida diferente, elas poderão resolver os problemas e as guerras que elas enfrentam. Pastor, se você soubesse o perrengue financeiro que eu tenho, se eu tivesse dinheiro, eu venceria essa guerra. Mentira. As pessoas pensam, pastor, minha família está em apuros, e se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, faria aquilo, e pagaria isso, e resolveria dessa maneira, e resolveria minha família. Mentira. As pessoas pensam que o poder econômico, quanto mais elevado ele é, mais fácil será de vencer as batalhas. E eu digo para você que isso não é verdade. Livro de Lucas capítulo 12, versículo 19. Eu estou falando um pouco rápido porque tenho muita coisa para te ensinar e eu não quero ultrapassar o meu tempo. Lucas capítulo 12, 19 diz o seguinte: então, aí um homem rico dizendo, então eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Agora eu irei descansar, irei comer, irei beber e irei me alegrar. Assim é a mente daquele que acredita que o poder financeiro resolverá todas as guerras da sua vida. Eles pensam, bom, já tenho capital suficiente, não terei mais problemas, posso viver tranquilo, não passarei por dificuldade, agora eu posso comprar felicidade, posso comprar minha família, eu posso comprar saúde, posso comprar paz, e você vai se dar conta que isso não é verdade. Se você pegar esse texto, esse homem, ele se gava, dizendo, bom, eu já tenho tudo, eu tenho poder econômico sobre mim, consigo vencer todas as guerras e batalhas que irei enfrentar, não terei problema nenhum. Porém, o texto continua, Lucas capítulo 12, 20 e 21, e a resposta está logo ali abaixo, e ele diz o seguinte, mas Deus lhe disse, Lucas 12, 20 e 21, Lucas capítulo 12, versículo 20 e 21, mas Deus lhe disse, esta noite, contudo Deus lhe disse, insensato, em outras palavras, louco, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? E o versículo 21 diz, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Deixa esse texto na tela. Aqui não está falando que não é certo você ser rico. O problema é quando você é rico na terra e você não é rico no? Quando você é rico na terra e você não é rico? Esse é o grande problema. As pessoas pensam que o poder econômico na terra, ele vale mais do que o poder econômico do céu. E aí, louco, insensato, existem guerras que o dinheiro não pode comprar sua salvação, não pode comprar a sua saúde, não pode comprar a tua própria vida. Então o problema é que o dinheiro resolve algumas guerras, mas o dinheiro não pode resolver todas as guerras. Há guerras que o dinheiro não pode comprar. Em 1 Timóteo capítulo 6 e no versículo 17 diz o seguinte, 1 Timóteo 6,17 diz, exorta aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que em tudo nos provê ricamente para a nossa santificação. Ouça, existe algo que o poder econômico não pode comprar. Procure na internet sobre a Venezuela.
você vai ver que uma pilha assim de dinheiro não compra um frango. Pesquise, você pode levar lá, quem sabe, 1 milhão de pesos venezuelanos, e você não compra, quem sabe, uma Coca-Cola, porque todo o dinheiro que você tem não resolve algumas guerras. E esse é o maior engano que as pessoas têm, acreditar que o poder econômico é maior do que o poder de Deus agindo na tua vida. Deixa eu falar algo para você e contar uma pequena história. Havia uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, e essa mulher possivelmente padeceu muito. Eu não consigo nem imaginar uma mulher que parou de viver em sociedade, parou de sair, parou de comprar, possivelmente ficava em casa longe da sociedade em si. E é algo interessante que o problema daquela mulher não era um problema financeiro, e ela viveu na pele a ideia de que o poder econômico não poderia resolver a guerra que ela tinha, a guerra da enfermidade. E diz a Bíblia no livro de Lucas capítulo 8, versículo 43, que o seu problema não era o dinheiro. Ela tinha dinheiro, só que o dinheiro não podia resolver o problema dela. Lucas 8,43 diz: e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o quanto tinha com os médicos, e ninguém podia curá-la. Deixa eu falar algo para você. Se a tua ideia é correr atrás do dinheiro, pensando que o poder financeiro vencerá os conflitos e as guerras que você tem diariamente, eu vou falar algo para você, você pode se enganar. Você pode chegar lá e você pode se enganar. Diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Sabe, quando você recebe uma ligação, ou você recebe uma notícia, você pode ter todo o dinheiro do mundo, e não vai ser suficiente. Temos apenas um bilionário em Santa Catarina, Luciano Hang, o dono da van. Eu sei que a mulherada gosta de ir na van. O único bilionário de Santa Catarina. A mãe dele pegou Covid, ele levou no melhor hospital em São Paulo. Eu ouvi o relato dele. Ele falou assim: eu daria todo o dinheiro do mundo para salvar a minha mãe, mas existem guerras que o dinheiro não pode comprar. Existem guerras que o teu dinheiro não serve para absolutamente nada. E essa mulher, diz a Bíblia, que ela havia gastado tudo, que o poder econômico dela não foi suficiente para vencer a guerra dela. Oxalá, se você está me ouvindo nessa noite, e você tem recurso financeiro, e você sabe que o recurso financeiro teu não resolve os teus problemas, você continua tendo problema. Não importa se você ganha aumento do teu patrão, você continua tendo problema. Não importa se você ganha uma bolada, você continua tendo problema, porque o poder econômico às vezes não resolve nada. E diz essa mulher, depois de gastar tudo, ela diz: olha, está Jesus aqui, se eu só tocar nele, eu tenho certeza que ficará curado. Eu não preciso de dinheiro, porque já gastei tudo e não resolvi meu problema, mas se eu tocar em Jesus, algo vai acontecer. Ouça, Lucas capítulo 8, versículo 46. Essa mulher sai da casa dela e percorre um longo caminho até encontrar Jesus. Há uma multidão que espreme ele, os discípulos de um lado, do outro, todo mundo chegando, empurrando, indo e tal. E de repente ela vai se abaixando, ela vai indo, e ela toca em Jesus. E imediatamente o sangue que vertia dela se estanca. Olha só o que diz o texto. Jesus disse: alguém me tocou, ou alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Deixa eu falar algo para você. O espírito que estava em Jesus saiu daquela mulher, o espírito que estava em Jesus saiu dele e entrou naquela mulher. Quando o espírito que estava em Jesus saiu de Jesus e entrou naquela mulher, o milagre foi realizado. A unção que estava em Jesus passou para aquela mulher, e ela recebeu aquilo que o dinheiro não podia comprar. Deixa eu falar algo para você. Aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o dinheiro não pode fazer,
aquilo que o teu dinheiro não pode pagar, a porta que o dinheiro não consegue abrir, a guerra que o dinheiro não pode vencer, o Espírito de Deus agindo na tua vida pode. Consegue entender isso? Olhe para a pessoa que está do lado, diga para ela o seguinte: você não precisa ser o mais rico, você precisa ser o mais poderoso, cheio de unção de Deus na tua vida. Ei, há vezes que o meu recurso financeiro não é suficiente, mas o Espírito de Deus agindo na minha vida, Ele faz aquilo que o dinheiro não pode fazer. Ele faz milagres inimagináveis. Ouça, o primeiro poder é um poder cultural, conhecimento, ele cai por terra. O segundo poder é o poder financeiro, e o poder financeiro cai por terra. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: quando eu mandei vocês, eu não mandei vocês só com uma sandália e com uma bolsinha, e porventura vos faltou alguma coisa, e eles declararam: nada, Senhor, nada nos faltou, porque o Senhor é meu pastor e nada irá me faltar. Deixa eu falar algo para você. Nos momentos mais críticos da tua vida, quando há seca, quando há... fica tranquilo, Deus tem alguém para te sustentar, Ele tem alguém para te ajudar. Nunca vi um justo desamparado, diz a Bíblia, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é quem enriquece, e a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma. Deixa eu falar algo para você do fundo do meu coração. Se você tocar em Jesus, você não precisa gastar dinheiro com médico. A unção que está sobre ele sai e entra na tua vida, e o milagre acontece, porque Ele é poderoso para agir de maneira inimaginável. Escute isso. O primeiro poder é um poder cultural, o segundo é um poder econômico, o terceiro poder só pode ser o poder bélico. Armamento, guerras são feitas com armas, são feitas com violência. Imagine-se você falar de um poder militar, um poder de exército, literalmente, um poder de armamento. Você sabe que o mundo vive uma tensão. Qualquer um das grandes potências apertando um botão explode a metade do planeta. Se você estudar, Israel é menor do que Santa Catarina. Ele está rodeado com mais de 200 milhões de inimigos, mas nenhum deles ousa fazer alguma coisa com Israel, porque Israel tem potência bélica, armamento. Eles sabem que se entrar em Israel, mesmo sendo pequenininho, tem poder bélico, força de armamento para destruir qualquer outra nação. Deixa eu falar algo para você. Aonde a tua cabeça não funciona, aonde o teu dinheiro não age, quem sabe a tua força é a única saída. Não é assim que as pessoas pensam? Já que não dá do jeito que eu estudei, já que não dá como eu estou pensando, já que eu não consigo, então vamos no peito e na coragem. A força ela é tão impressionante, que o próprio Deus ungiu alguém com força extrema, chamado Sansão. Se você está olhando para frente, você está vendo uma cópia de Sansão. Desculpa, não é verdade. Deus ama tanto guerra e força, que Ele fez tipo um super soldado, verdade? Ele cria Sansão e coloca nele força absurda, uma força tão gigante, que nenhum outro homem chegou perto da força de Sansão. Era algo que, quem sabe, você não consegue raciocinar. Sansão fez 7 coisas que nos deixariam impressionados. Quero ler para você de maneira rápida, eu não tenho uma memória tão boa para decorar. A primeira, ele estrangulou um leão somente com as mãos. Ele destruiu 30 homens na sua festa de casamento. Olha que festa bacana. Ele matou sozinho 30 homens na sua festa de casamento. Ele destruiu o campo, ou a base dos inimigos filisteus, usando 30 raposinhas. Ele matou, num outro massacre, inúmeros filisteus somente porque tinham matado a sua esposa. Ele matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento.
Ele pegou as portas da cidade de Gaza, que precisava de 12 homens para abri-la e para fechá-la. Ele pegou ela sozinho, carregou na frente de todo mundo, subiu lá no alto do monte e largou lá, dizendo: agora, se vocês querem a porta, vão lá pegar. Sansão destruiu mais de 300 adoradores pagões no templo de Dagom. Sansão usava a sua força para resolver todos os problemas. Sansão não era muito inteligente, fato, comprovado na Bíblia. Sansão não era alguém que tinha poderes econômicos, porque ele não precisava. Quando ele chegava, todo mundo já ia pagando, né? Quer essa fruta, pode comer, quer essa roupa, pode levar, quer isso daqui, você pode fazer o que você quiser. Quem que vai cobrar alguma coisa de Sansão? O homem mais forte que havia na época. Sansão não lidava com dinheiro, o dinheiro não era importante para ele, porque se ele quisesse alguma coisa, ele pegava e ninguém iria reclamar. Quem era o idiota que iria reclamar alguma coisa de Sansão? Sansão não usava dinheiro, Sansão usava a sua força. Mas presta atenção, algo um dia aconteceu, e eu quero chegar onde eu quero, o ponto-chave dessa minha palavra. Sansão encontra uma mulher chamada Dalila, ouça. Ele se deita com essa mulher e começa um pequeno jogo, né? Uma pequena brincadeira. E Dalila fala para ele: como eu tiro a tua força, ou da onde vem a tua força? Porque você é extremamente forte. E ele diz: olha, se você me amarrar com 7 tendões novos, eu perco minha força. E Dalila fez aquilo que ele havia falado. E de repente Dalila fala: olha, vem os inimigos. E ele se levanta e arranca tudo, mata todo mundo e volta a dormir. E aí Dalila fala para ele o seguinte: olha, você me enganou, como é que faz para você perder as tuas forças? Se você me amarrar com 7 cordas novas, assim eu perco a força. E ela amarrou ele, e ela diz: olha, os inimigos vêm. E mais uma vez ele arrebenta tudo, mata todo mundo e volta a deitar no colo de Dalila. Aí Dalila fala mais uma vez: você está me enganando. Como que você resolve tudo na força? Da onde vem a tua força? E ele diz mais uma vez: olha, se você fizer 7 tranças com um pino assim, aí eu perco minhas forças. E pela terceira vez ela faz aquilo que ele havia dito. E ela fala: olha, os inimigos vêm. E ele arrebenta tudo, mata todo mundo e volta a deitar no colo de Dalila. Mas algo acontece na quarta vez. Juízes capítulo 16, versículo 20. Juízes 16, 20 diz o seguinte: então ela chamou dizendo: Sansão, os filisteus estão atacando você. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor tinha deixado. Numa outra versão da Bíblia diz que o Espírito de Deus havia saído dele. E quando ele sai para matar os inimigos, sabe o que acontece? Ele apanha mais que mulher de bandido. Ele fica cego, é colocado rodar um moinho, e aí ele passa o resto da sua vida fazendo papel de palhaço. Presta atenção nisso. Mas ele não sabia que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, havia se retirado dele. Sabe, não tem a ver com a tua inteligência, não tem a ver com o teu dinheiro, não tem a ver com a tua força, tem a ver com o Espírito de Deus agindo na tua vida. Esse é o maior segredo que eu posso te ensinar nessa noite. Quem sabe você não é o mais inteligente, quem sabe você não é o mais rico, quem sabe você não é o mais forte, mas a única coisa que você precisa ser é o homem ou a mulher mais cheio do Espírito de Deus na tua vida. É assim que eu venço as minhas guerras. Não tem a ver com aquilo que você tem na cabeça, não tem a ver com aquilo que você tem no teu bolso e nem no teu braço. Tem a ver com o Espírito de Deus agindo na tua vida. Zacarias capítulo 4, versículo 6, a parte B do versículo diz o seguinte, presta atenção porque quero encerrar agora. Zacarias capítulo 4, versículo 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deixa eu falar algo para você.
Você pode forçar o tanto que você quiser e não vai funcionar. Você pode tentar de todas as maneiras e não vai dar certo. Você pode ser o mais gênio do planeta Terra, não vai dar certo. Você pode ser o mais rico da tua cidade e não vai dar certo. Você pode ser o mais peitudo, mais força, eu vou, quando está no meu limite eu ultrapasso, eu excedo, mas deixa eu dizer algo para você que não vai dar certo. Porque não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, o que precisa acontecer na tua vida, é que você possa entender que não tem nada a ver com a tua capacidade, não tem nada a ver com quem você é, não tem nada a ver com a tua cor de pele, não tem nada a ver com a tua idade, não tem nada a ver com você, tem a ver com o Espírito de Deus agindo na tua vida. E se você alcança a entender isso, todas as coisas mudam em teu favor.